Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, aonde hoje veremos o gênero textual infográfico. Eita, tia, que nome é esse? Então, infográfico, a palavra já diz, info, de informação, e gráficos, de elementos que vai estar composto no texto, para que ele venha transmitir aquilo que o título, certo, está informando. É um tipo de conteúdo, né? Esse texto é um tipo de texto que apresenta dados informativos, que informa ao leitor, certo? Com o apoio de elementos visuais. Lembra-se das aulas anteriores, quando falamos de linguagem verbal e não verbal? Pronto, ele se caracteriza neste tipo de texto, no infográfico, porque tanto ele tem uma linguagem, certo? É verbal quanto não verbal, ok? Esse texto, ele tem o formato misto, de uma mistura, justamente de verbal e não verbal, onde ele tem textos, certo? Esquemas, imagem e muitos recursos gráficos, tá? Ele também vem com setas, indicando setas, vocês vão ver logo após, aí no texto do vídeo, certo? Um vídeo da professora Roberta, que ela é da rede, né, da prefeitura, tá? Lá da plataforma. E com isso ela vai explicar passo a passo, tá? O que é o texto infográfico, todos os elementos, as características. Então, não deixe de assistir todo o vídeo para vocês poderem responder a atividade, tá certo? Esse texto, ele tem uma forma lúdica, certo? De nos passar a informação, ok, meus amores? Então, ó, assistam o vídeo, tá? Para fazer a atividade de vocês. Não esqueçam que estamos de plantão para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos! Olá, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta e nessa semana nós vamos estudar o gênero infográfico. Apesar de ser um texto com um nome um pouco diferente do que já trabalhamos até aqui, o texto infográfico é aquele texto caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto. O seu texto, ele traz a associação de informações, info, e gráfico, que são as imagens, né? É um desenho ou uma imagem que auxilia o texto na compreensão pelo leitor. Vamos observar aqui alguns exemplos de infográficos. Nós temos aqui 3 tipos diferentes de textos infográficos. E observem que eles trazem o texto como título. Nós temos redes sociais, comportamento dos usuários, Brasil e as vendas online, população. Vocês acham que se esses textos tivessem só as imagens, seria mais fácil de compreender? Ou se eles tivessem só os textos, seria mais fácil de compreender? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque o assunto abordado por esses 3 textos, eles são mais objetivos. E essa objetividade, ela só é possível pela junção da imagem e das informações sobre o texto. Esse gênero, ele é muito utilizado em jornais, em mapas, em manuais técnicos, nos livros didáticos de vocês também já trazem esses textos com uma forma de ler e interpretar gráficos, tabelas, mapas. É um gênero também que vem crescendo muito no meio jornalístico, em razão da sua objetividade e de simplificar as informações que são trazidas. Percebam que nesses textos nós temos a presença de símbolos, de imagens, de textos e de gráficos, tá? Agora, nós iremos
estudar o texto infográfico. Prestem bem atenção, esse texto aqui está nas atividades de vocês dessa semana. O que nós temos? O título, quanto se gasta de água por dia? Temos uma informação logo abaixo, 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa, mas consumimos muito mais. Já temos duas informações importantes. Os símbolos que nós temos das pessoas, da população, vêm complementar essa informação textual. Então, nós temos aí exemplos da população canadense, norte-americano, japonês, europeu, brasileiro e africano. E o consumo de água dessa população, tá? Abaixo, logo no final do texto, nós temos uma informação complementar, que é uma simulação do consumo moderado de água para uma pessoa em um apartamento, fazendo economia, claro, e gastando o limite que lá em cima, na segunda informação do texto, nos foi dado, de 50 litros por dia. Então, no banho, 24 litros. Na descarga, 18 litros. Lavar as mãos, 3,2 litros. Escovar os dentes, 2,4 litros. Todo esse total de água potável utilizada dá um total de 49,6 litros, que é o ideal para uma pessoa que mora em apartamento utilizar. Outra informação no canto direito do nosso texto também é muito importante. Percebam que 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água potável no mundo, gente. Isso é muito sério. Daí a nossa preocupação em economizar, porque senão vai faltar. Sistematizando as nossas informações sobre o gênero infográfico. Um infográfico é caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto. Um infográfico é um desenho ou imagem que, com auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com o texto. Os infográficos são muito utilizados em jornais, mapas, manuais técnicos, educativos e científicos, e também em sites. E lembrando que existe um aumento da utilização desse texto em razão da sua objetividade e por simplificar as informações sobre um tema ou um assunto. E o que será que nós temos agora? Isso mesmo, a nossa produção textual. E não poderia ser diferente. Vocês irão produzir um texto infográfico. E para isso, existem aqui algumas dicas que vão ajudá-los nesse momento da produção. Retomando o que é um infográfico, é um informativo visual que une textos breves, figuras ou esquemas para esclarecer o conteúdo ao leitor. O que devemos fazer antes de produzir o nosso texto? Pense para quem você quer escrever o infográfico. Quem vai ser o seu leitor? O que é que você quer que esse leitor entenda? Que tipo de linguagem você deve utilizar? Vai variar de acordo com o seu público. Se for para um público de forma geral, você usa a sua linguagem formal, sem gírias, tá? E sem abreviações. Esquematize suas ideias e a ordem de apresentação. Antes de fazer propriamente o texto, vocês fazem um esboço, colocando o título, as informações complementares e as imagens que vão dar vida a esse texto. Escolha fontes, imagens e as cores que você vai utilizar. Algumas sugestões para esse seu texto. Você pode trabalhar com a questão da violência, a questão da Covid,
que é um tema que está sendo bastante visto atualmente, tá? E vamos ficando por aqui nessa semana. Espero que vocês tenham compreendido um pouco desse gênero infográfico. Façam as atividades, retirem todas as dúvidas e não esqueçam também de fazer pesquisas sobre esse gênero. Um forte abraço e agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima semana. Tchau, tchau!